Olá, sétimo ano, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de hoje. Hoje a gente vai estar fazendo aí um reforço do conteúdo da prova, né? A gente está na semana de prova aí, e vamos ver os conteúdos que nós tivemos durante esse período até aqui, ok? Se você quiser me acompanhar, pega o seu livro, a gente vai iniciar aí lendo a página 326 e em seguida, a gente vai dar prosseguimento dos conteúdos, né? A gente vai ver aqui, em relação à população brasileira, sua formação, seu crescimento, a influência dos imigrantes. Vamos ver também os principais povos que compõem essa população, uma base aí. Vamos ver sobre crescimento natural, que é o mesmo que crescimento vegetativo, né? Está relacionado aí à população. Vamos ver em relação à ocupação, como aconteceu e o resultado de desses grupos aí étnicos no Brasil, que faz parte do que a gente estudou, e vamos ver também sobre a pirâmide etária, ok? Vamos lá para o livro, a partir da página 326. Bom, formação do povo brasileiro. Você já percebeu que no Brasil existem pessoas com diversos tipos físicos, como a cor do cabelo, da pele e dos olhos? Além desses aspectos, os modos de falar, de vestir, de se alimentar podem variar entre os brasileiros. Isso acontece em razão da miscigenação, né? Que é a mistura de povos, de diferentes povos que formaram a população brasileira. O povo brasileiro então, o resultado de uma grande mistura entre diferentes povos, sobretudo indígenas, europeus e africanos. Então, os principais grupos étnicos que compõem a população brasileira são esses três: indígenas, europeus e africanos, que formam uma população culturalmente rica e diversa. Aí, a seguir aqui, a gente tem alguns povos, né, ou alguns exemplos de povos que estão aí, que são mestiços, né? São brasileiros com ascendência de povos de outros continentes ou de outros países. Aqui o brasileiro com ascendência africana, aqui a brasileira com ascendência europeia, no caso da Itália aqui, brasileiro com ascendência indígena, brasileira com ascendência asiática, que é japonesa, brasileiro com ascendência árabe, que é do Líbano, e brasileiro com ascendência europeia, no caso aqui portuguesa, né? A gente tem europeu de origem portuguesa e de origem italiana. E a gente tem aí outros asiáticos de origem japonesa, libanesa, e temos o brasileiro de origem africana, né, com ascendência africana, e um com ascendência indígena, né, que está aí dentro do nosso, próximo do nosso território, dentro do mesmo continente. E isso mostra a mistura de povos. E sendo que a principal raiz aqui, né, a gente tira os africanos, os indígenas e os portugueses, e os europeus, ok? Então, vamos lá. Próxima questão, a gente vai estar vendo em relação ao crescimento. Vamos para a página que tem aqui, falando sobre o crescimento da população brasileira. Eles marcaram principalmente um período a gente inicia aqui, fala da população brasileira como cresce, né? O Brasil pode ser considerado um país populoso, visto que ocupa a quinta posição entre os 10 países mais populosos do planeta. Segundo o IBGE, em 2017, a população absoluta do Brasil, ou seja, o número total de habitantes que vivem no país, era aproximadamente 207 milhões de habitantes. Então, uma população grande. Olha aqui tem uma tabela mostrando os países mais populosos do mundo, né? Em primeiro lugar, a gente tem aí a China, aqui, ó, China, depois vem Índia,
China tem 1,4 bilhões aí de pessoas, depois vem a Índia, 1,3, depois vem os Estados Unidos, aqui ó, com 324 milhões, depois vem a Indonésia, 263 milhões, e o Brasil aqui, com 207 milhões, ocupando aí a 5ª posição entre os países mais populosos do mundo. E esse crescimento se deu, tirando aí o período, principalmente do século XIX e XX, se deu por 2 motivos principais. Vamos dar uma lida aqui. Ao longo do tempo, a população brasileira apresentou uma evolução no crescimento populacional. Veja o gráfico do crescimento da população e seus principais motivos. Vamos só marcar aqui, ó, desse período em diante, principalmente a população mostrou um crescimento mais acentuado. E aí esse período todo aqui do mapa vai de 1872 a 2017, que é a marca que eles falaram ali no outro. Vou abrir um pouquinho mais para a gente ver. Ó, 1872 a 2017. No caso aqui, daqui para lá a gente já está século XXI, ok? Mas durante esse último período aí, o crescimento se deu principalmente por 2 fatores. Um deles, a chegada de imigrantes no Brasil, posteriormente o nascimento dos seus descendentes, contribuíram intensamente para o rápido crescimento da população brasileira, sobretudo entre os anos de 1872 e 1972, ou seja, século XIX e século XX. Então, primeiro fator, a população cresce, imigrantes que chegaram no Brasil. Segundo, apesar da diminuição da imigração para o Brasil, o censo demográfico de 1950 comprovou que, ainda nesse período, a população brasileira crescia em ritmo acelerado. Isso ocorreu em razão do seu elevado crescimento natural, ok? Que foi intenso durante o século XX. Então, entre esses 2 séculos aí, 19 e 20, houve um crescimento favorecido pelos imigrantes pelo crescimento natural. Agora vamos ver na página 343, que é o crescimento natural. O crescimento natural ele também pode ser chamado de crescimento vegetativo. Então, ele é a soma, vamos fazer direto aqui, por causa do tempo, ao invés de ler tudo, a gente vai fazer aqui direto. O crescimento natural, ele não pode ser considerado só a quantidade de pessoas que nascem, mas ele tem que ser considerado a quantidade de pessoas que nascem e diminuir pelo número de pessoas que morrem, para você saber realmente se houve um crescimento. Se tem 1000 pessoas em um determinado lugar, nasceram 200 pessoas, você não pode ter certeza que aquela população daquele lugar cresceu 200 pessoas. Ou seja, não deixou de ir para 1000 para 1200. Porque você tem que saber quantos morreram. Se tiver nascido 200 e morrido 100, significa que só cresceu 100. Então, para isso, você precisa fazer a conta de quantos nasceram, quantos morreram. O resultado dessa conta é que aponta o crescimento. Então, aqui a gente usa, vamos olhar aí para a tela, ó, taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. O resultado dessa conta vai ser o crescimento natural. Então, lembra sempre, para não errar, crescimento natural ou crescimento vegetativo, aqui ó, é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. A resposta tem que ser assim, a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, ok? Esse é o crescimento. Vamos ver o que mais tem aqui para gente. Antes de a gente ir para a pirâmide etária, a gente passou por uma questão falando sobre a ocupação do território brasileiro, que no início se deu aí pelos africanos que vieram trazidos para cá como escravos. Eles serviam de mão de obra. E ao chegar aqui, eles eram maltratados, sofriam violência e ficavam presos por aqueles que eram até então os donos deles, né? Devido a esse maltrato, devido à violência, devido
ter que ficar aprisionado, e também os castigos que eram dados a esses escravos, os escravos às vezes conseguiam fugir, e ao fugir ia para o meio da mata. Indo para o meio da mata, eles construíram, criaram, né, um ambiente lá onde eles podiam se esconder, e esse local que eles podiam se esconder passou a ser chamado de quilombo, e depois veio a ser organizado como uma sociedade antiga dos antigos escravos, né, que servia de esconderijo para eles, quando eles fugiam dos seus donos, e se transformou em uma comunidade quilombola. Era o local onde eles se escondiam na época da escravidão. Hoje já se transformou, o que antes era esconderijo, hoje é uma comunidade quilombola, formada aí pelos ex-escravos e pela sua descendência. Agora vamos para a parte que fala da pirâmide etária, na página 348. Onde que vamos? Trezentos e quarenta e oito. Então vamos, pirâmide etária, né? Primeiro vamos ver o que é, né? É uma representação gráfica, ó, uma representação gráfica que permite analisar informações como a quantidade de jovens, adultos e idosos, e também a quantidade de homens e mulheres. Então, eu tenho um gráfico que mostra aí a divisão ou a distribuição da população de acordo com a faixa etária, que são as idades, e também com o sexo, que é a divisão entre homens e mulheres. E para isso serve a pirâmide etária, né? Um gráfico que apresenta a distribuição da população de acordo com as faixas etárias e de acordo com o sexo, entre homens e mulheres. Então vamos lá. Vamos visualizar aqui a pirâmide. A pirâmide é dividida, deixa eu diminuir um pouquinho aqui, para você visualizar. Ela é dividida em 3 grupos, onde aqui a gente chama de ápice, aqui a gente chama de corpo e aqui a gente chama de base. Na base é formada por jovens, que vai de 0 a 19 anos. Aqui, ó, a idade está aqui. O corpo da pirâmide, que é o meio da pirâmide, ele vai de 20 anos até 59 anos. Tá aqui. E o ápice da pirâmide é de 60 anos em diante. Então, a gente tem 3 grupos étnicos, toda essa base aqui de baixo, ó, formada por jovens. Esse meio, todo ele é formado por adultos. E esse ápice, formado pelos idosos. São 3 grupos étnicos que a gente tem: jovens, adultos e idosos. Os jovens estão na base, os adultos no meio, que é o corpo da pirâmide, e os idosos no ápice da pirâmide. Os 3 grupos. Uma outra coisa que a gente vê na pirâmide é a divisão por sexo, onde o lado aqui, ó, azul, que é o lado esquerdo, ele é formado por homens, e o lado vermelho, formado por mulheres. Ok? Para saber isso, basta ler aqui, para saber qual lado que está cada um deles. Então, a quantidade de pessoas está no tamanho da barra que vai para o lado. Vou tirar aqui a marca. Aqui, ó, 0, 2, 4, 6. Então, quanto maior essa barrinha para cá, mais pessoas tem naquela faixa etária. Quanto maior essa barrinha para o lado de cá, mais pessoas a gente tem nessa faixa etária. Usando esse exemplo do gráfico, essa população aqui, ó, tá mais numerosa aqui nessa parte dos adultos. E os idosos também estão apresentando uma acentuada quantidade. Ó, nessa faixa etária aqui, ó, entre homens e mulheres, a gente vê que tem mais mulheres do que homens nessa idade aqui acima dos 60 anos.
ok? Quais as informações que a gente pode ver com esse grupo populacionais? Se tiver um maior número de pessoas na base da pirâmide, aqui embaixo, ó, significa que a taxa de natalidade é alta. Se tiver mais pessoas nesse espaço da pirâmide, que são os adultos, significa que o número de pessoas ativas economicamente, ou seja, a população economicamente ativa, é grande. Se tiver grande número de pessoas aqui também, essas barrinhas estiverem grandes na parte dos idosos, significa que a expectativa de vida é alta, ou seja, as pessoas vivem bastante no local que está representado essa pirâmide. Então, a gente consegue ter essas três informações. A taxa de natalidade é quando existe pouquíssimas pessoas chegando a essa idade idosa, isso significa que a taxa de mortalidade é alta. Se aqui tem muita gente chegando a essa idade, significa que não está morrendo muita gente. Então, a taxa de natalidade é baixa e a expectativa de vida é alta. Ok? Então, a gente tem essas três informações aí que pode ser verificada na pirâmide. Vamos dar uma olhada aqui nas informações na página do livro, se você precisar de estudar. Ó, ápice da pirâmide representa a população mais idosa. Aí a gente pode pensar em expectativa de vida e baixa mortalidade. O corpo da pirâmide representa a população adulta, né, que são economicamente ativas, que trabalham, que são mão de obra, normalmente nessa idade. E aqui a base, né, da pirâmide representa a população mais jovem, indicando o comportamento da taxa de natalidade num determinado país, ok? Essas são as nossas principais informações aí. E assim está o nosso resumo para a gente estudar para a prova, ok? Só tem isso. Então, um abraço para vocês, até a próxima aula. Estudem bastante, façam uma boa prova. Valeu? Até a próxima.